620 quilômetros. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. A apresentação do jornalista Luciano Kleber. Comunicando Nilton Mourão. Graças a Deus, às 6 horas, está conosco aqui o nosso amigo, nosso caro e caríssimo jornalista, o Luciano Kleber, ao vivo a cores. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Estamos iniciando a nossa participação aqui no programa A Hora da Notícia, sob o comando do nosso querido colega, amigo jornalista Nilton Mourão, que até agora há pouco estava com o nosso querido colega, amigo Nilton, Vicente Alencar, e aqui no comando de som, nosso Paramuti, e agora faz uma conexão com o programa De Olho na Cidade, da Paraíso FM, sob o comando do grande comunicador, meu amigo Assis Nascimento, ao lado aí do seu escudeiro, meu amigo, querido, simpático e competente, Ricardo Gomes. Como sempre, de início, eu começo agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do vídeo das nossas lives, como o Jesus Alves, o André Luiz Pinto Fernandes, o Francisco Edvar, Dr. Paulo Roberto Soares Nobre, o Elesbão Castro, o Paulo Porfírio, lá no Tianguá, fique bem, garoto, o Wagner Viana. E para quem já entrou em contato aqui no WhatsApp, no 96161470, como o Rodrigues de Itapipoca, e essa moçada que já está aqui desde cedo na timeline do Facebook, como meu querido sargento Michel Mendonça. Bom dia, meu amigo. Bené Gomes, aí de Sobral, grande abraço, Auriclécio. Fernanda Rodrigues, buongiorno, bello, muito obrigado. Lá da Parma, na Itália. Auriclécio mais cedo mandando bom dia também. O Gilardi Alves e também a Catarina Soares. Bom dia, meu querido Nilton. Bom dia, Luciano. Eu quero começar concordando com vocês. Eu detesto essa história também de ficar rebatizando monumentos, ruas, né? Como essa história do aeroporto Pinto Martins, né? Então, mas tem uns fatos. Por exemplo, eu vibrei quando mudou a Avenida Estados Unidos para a Avenida Virgílio Távora. Certo, né? Eu estou vibrando com a vereadora quando está mudando esse negócio de Cuca Che Guevara para uma escritora cearense, acho que é Bárbara de Alencar, se eu não me engano, a proposta dela é para que se chame Bárbara de Alencar. Excelente. Ou é um outro nome de uma outra cearense, não quero... Eu vibro quando o povo rebatizou a Avenida Juscelino Kubitschek, que ainda hoje está, o nome oficial é esse, mas o povo chama de Avenida Beira-Mar, né? Então, algumas coisas a gente rebatizar. Por exemplo, digamos que o aeroporto Pinto Martins se chamasse Aeroporto Santos Dumont, certo? E quisesse batizar como Aeroporto Pinto Martins, eu também vibraria, porque apesar de Santos Dumont ser bem maior do que o Pinto Martins, historicamente, nós temos que ressaltar o nosso, ok? É como se o nosso teatro, se ele se chamasse Teatro Machado de Assis, né? Embora Machado de Assis seja o maior escritor, muito longe dos demais escritores cearenses, se chamasse Machado de Assis e fosse rebatizado para José de Alencar, eu, fã dos dois, compreendendo a dimensão de cada um, mesmo assim eu iria concordar que se chamasse o nosso querido José de Alencar, grande escritor, e é nosso, é de casa, nossa casa, fala-nos mais perto ao nosso afeto. Então, nesse sentido, é que eu discordo de vocês, eu acho louvável, né, ao contrário de vocês, eu acho louvável a atitude do povo de Maceió, acho que o governante é porque ele vai assinar, mas deve ter sido um projeto de lei, né, que isso é sempre por meio de projeto de lei, porque o Pelé é igual assim, Santos Dumont e Pinto Martins aqui. O Pelé é um grande, né, o rei do futebol, mas para Alagoas está longe. O Pelé, a Marta, fez muito mais pelo nome de Alagoas, de Maceió, do que o rei Pelé. Então, neste caso, eu estou favorável, estou vibrando também, porque chamar rei Pelé, né, tudo bem, merece ser homenageado, mas a Marta, primeiro assim, é uma mulher, é a rainha do futebol. Se nós temos o rei, temos também a rainha Marta. E nada melhor, não tem essa, bota uma avenida, mas o campo dela é exatamente o campo de futebol, onde ela atua no futebol, onde ela vai ser lembrada sempre é no futebol. Então, quem vai para lá, gosta de futebol, gosta desse espetáculo, quando se chama Rainha Marta, é diferente de, mesmo que fosse uma avenida que desse acesso ao Rei Pelé, né, você teria a Rainha Marta no chão e o Rei Pelé lá em cima. Então,
eu sou favorável, acho louvável, ao contrário do que vocês falaram aqui, dessa posição do pessoal de Alagoas. Então, viva a Rainha Marta, sem nenhum demérito a Pelé. Pelé continua, por exemplo, não tem outro canto no Brasil, acho que um estádio com o Rei Pelé. Acho que era só o de Alagoas que tinha essa denominação, né? Só. Nem o estádio do Santos tem o nome do Rei Pelé. Pois é, então que o estádio do Santos, esse sim, deveria ser estádio Rei Pelé, ou Aliás, na cidade dele, nenhum né? estádio lá em São Paulo, nenhum estádio em Minas, né? Porque Pelé é dos Três Corações em Minas Gerais, né? Pois é tricordiano, né? Por que não, então, o estádio Rei Pelé e Rainha Marta? Pois é, mas aí eu acho que diminui a Marta também, sabe? E diminui o próprio Pelé. Porque lá é Marta, é como se colocasse aqui, então, por que não aeroporto Santos Dumont e Pinto Martins, entendeu? A avenida fosse uma e outra. Eu acho que você dá muita... não é demérito para o Pelé, eu acho que não é. Tudo bem, tirar o nome do cara é sempre chato, né? Mas é levar Marta. Quando você coloca a Marta, é como se fosse um puxadinho, certo? A homenagem é mesmo ao Rei Pelé e o puxadinho para Marta. Compreendeu? Até porque Mas o estádio já interessante. está construído há muito tempo, né? Então, realmente, me parece, sabe o quê, Luciano Kleber? Assim, fazer gracejo com o chapéu alheio, né? Tá tirando o chapéu, tá tirando a coroa da cabeça do Pelé, colocando a coroa agora na cabeça Mas da Marta. isso, é porque até então a Marta não tinha coroa. Até então a Marta não era chamada rainha do futebol, tá certo? Exatamente. Depois, o desempenho dela é recente. Isso aí eu compreendo. Né? O desempenho dela é recente. O Pelé não foi lá atrás, né? Vibrou e realmente é o campeão de todos os tempos. É o atleta do século passado, né? A gente falava do século, mas era do século passado. E é imbatível. Acho que o Pelé é imbatível e está na memória de todo mundo. A Marta não. É um brilho, como é que se diz? Emergente, né? Surgiu agora. E lá deles. Se fosse nós aqui mudar, por exemplo, nós estivéssemos aqui, ainda vai lá porque era nordestino, mas já ficava um pouco distante, certo? Mas lá não, eu acho que tem que realmente exaltar a chamada prata de casa. Né? Então, Marta tem realmente que ser incensada e tem que ser colocada no grande monumento do futebol, que é sempre o estádio. Bom dia para a Sandrinha Valéria, dia de paz, e fim de semana abençoado, amém. Bom dia para o Everton Bezerra, Silvia Maria Pereira Leite, um abraço, minha querida, o Davi Ximenes, lá de Sobral, Marcos Gildo, Sabrina Carcará, grande abraço, Sabrina, grande abraço para você, Helena Soares e o Edmar Cordeiro assistindo o programa da gente. Muito bem, Nilton, o que é que nós temos aqui? Já recortei umas coisas. Assim, ontem a gente estava falando desse fundo eleitoral, né? Que já era um absurdo, que além de existir o fundo eleitoral, já era um absurdo ter esse fundo eleitoral. O segundo absurdo, e parece que conta com a bênção também do próprio Bolsonaro, né? Lamentavelmente, aqui acolá Bolsonaro está fazendo já, é como se fosse uma reverência à velha política, e o pior dos piores, né? Ontem, na tentativa de calada da noite, como já aconteceu com a lei do abuso de autoridade lá com o seu Maia, que no final de uma votação ele emendou, botou ali um puxadinho e aprovou aquela lei absurda de abuso. O senhor Alcolumbre ontem tentou, mas não conseguiu, graças a Deus, houve uma reação. Um pacote dentro do fundo eleitoral que é um verdadeiro absurdo, é um assinte. Aí você vê, vocês estavam falando aqui da Dodge, né? Ó, cuidado com a democracia. A Dodge, por favor, né? O decano, né? Ao cuidado, PGR não deve servir ao governo, e sim ao Estado. E o que é que faz o seu STF? Quem dos ministros do STF foi colocado lá sem estar alinhado com o governo de plantão? Quem? Incluindo o seu Celso de Mello? Nenhum. Nenhum ministro do STF foi colocado lá sem estar alinhado ao presidente de plantão. É verdade. Nenhum. Então vamos acabar com essa bobagem. O presidente tem a sua... pode escolher quem ele quiser. Ele faz de acordo com o que está na Constituição. A Constituição diz que o presidente da República escolherá o PGR dentre a carreira, e não só do Ministério Público Federal, quem tenha acima de 35 anos. Acabou-se. Se você acha que deva ter outros critérios, que faça uma lei obrigando a que o presidente tome outros cuidados. Ah, porque está alinhado. Isso todos
Não teve um. Essa história de dizer Lula, Dilma, Temer, como é que escolheram? Como é que a dona Dodge foi escolhida? Dentre aqueles que estão postos, o presidente da República sempre escolherá aquele que esteja mais próximo do que ele pensa. Isso é óbvio. Você acha que o presidente vai escolher um inimigo? Um cara que pense completamente diferente do que ele? Principalmente um governo que chega se chamando de ruptura. Um governo disruptivo, que diz o seguinte, está tudo errado. Foi um governo antissistema. Um candidato antissistema. Então ele quer impor mudanças no país. Impor no sentido democrático, fazer aquilo que está dentro do que determina a lei. Quer fazer mudanças, e é difícil fazer essas mudanças. É óbvio que ele vai escolher, assim como aquele que ele vai escolher para o STF, assim que tiver a vaga, será também um cara alinhado. Como foi o senhor Alexandre de Moraes aliado a Temer? Como foi os senhores todos do PT, todos foram alinhados ao petismo? Não há um. E outra, não quer dizer que depois, mesmo alinhados que sejam escolhidos, a partir daí o presidente não tem mais poder sobre eles. Nem sobre o procurador-geral, nem sobre os ministros. É tanto que Lula se sentiu traído por Joaquim Barbosa. Queriam colocar lá o negro e ofereceram para ele, né? Fazer história, vamos colocar um negro, o primeiro negro, e fez história mesmo. Mas quem fez história foi o negro, não o Lula colocar. Porque quando o Lula colocava, houve uma época que ele imaginava que este negro devia seguir a tradição de baixar a cabeça para o senhor. Beijar os pés dele. Mas o negro foi altivo. Imaginava, né? Um negro altivo. Estou dizendo isso daqui porque eu vi palavras na época de muitos petistas. Pé da vida, com a altivez e a liberdade e a independência do Joaquim. Quem é o seu Lewandowski? Era alinhado com então primeira-dama. Qualquer um vá atrás. Qualquer um dos ministros indicados pelo presidente plantão estava alinhado a eles ideologicamente. E nunca se falou em risco à democracia. Se falou muito, por exemplo, quando Barroso foi, quando Fux foi, eram advogados, quando Toffoli foi. Um cara que não foi reprovado aí em concursos, nem o saber notório, que é um dos critérios, ele exibiria. Era advogado, é horrível isso, mas ninguém dizia que ali estava havendo um risco à democracia. Havia crítica, sim. Botou o cara lá porque foi advogado. Vai colocar o cara lá porque ele vai passar a mão na cabeça. Mas não se verificou. Ao contrário, muitos petistas se surpreenderam com a altivez de alguns dos indicados lá. Dona Carmen Lúcia. Todos eles foram alinhados. Então, agora, a dona Dodge, como é que ela foi escolhida? Porque tinha um certo alinhamento também com o Temer. Haveria ali um risco à democracia? Agora, há um risco à democracia quando é chamado Aras? Ao contrário. O presidente pode dizer o que quiser. Ele pode dizer, eu quero um procurador que seja alinhado ideologicamente a mim. Ele pode até dizer, ele pode chegar ao absurdo de dizer que eu quero um procurador que seja subserviente a mim. Você pode até criticar o pendor autoritário, até teocrático, né, como se fosse um deus. Mas depois de nomeado a Deus, ele é inadmissível, a não ser por um fato muito grave. E mesmo para demiti-lo diante de um fato grave, tem que ter a maioria lá do Senado. É assim que funciona a nossa democracia. Não tem essa história de risco. O resto é blá, blá, blá. Quanto ao apoio, esses governos petistas deram apoios, não foram tácitos, não. Apoios explícitos a ditaduras. Apoio à ditadura da Venezuela, apoio à ditadura cubana, apoio à ditadura da Coreia do Norte, apoio à ditadura de Ortega. Aí só se fala no Bolsonaro porque apoiou as ditaduras passadas, pretéritas. A do Brasil, a do Chile. Mas hoje, a quem é que o Bolsonaro faz reverência? Ao líder da maior democracia do mundo, que é dos Estados Unidos.
Mas para a esquerda, é imperialismo, é colonialismo. Mas quando Macron fala, numa fala colonialista, querendo ferir a soberania brasileira, Querendo que o Brasil se ajoelhe, né, perante a França. aí os esquerdinhas se calam. Aí todo mundo agora, a moda é o risco da democracia. Ah, não é mais golpe. Ah, não é mais nada, é a própria democracia. Concordo. Nós estávamos rumando, e poucos falavam, para uma ditadura, do tipo da Venezuela. Mais e mais, eles usavam a democracia para, de dentro dela, solapar os seus valores. Estava muito claro em várias, por exemplo, aparelhar o STF, aparelhar o Ministério Público. Está cheio de gente da esquerda. Há um poder da esquerda dentro do Ministério Público. E como é que eles quiseram se apoderar? Não, agora nós temos a associação, esta associação que vai dizer quem deve ser o Procurador-Geral da República. Isso é uma afronta à Constituição. Quem deve dizer que é o Procurador-Geral da República, segundo a Constituição, é o Presidente da República, e não uma associação. Olha só, foi criada uma Associação Nacional dos Procuradores. Aí esta associação escolhe entre os membros do Ministério Público Federal, porque tem o MPU, que é o órgão maior, Ministério Público da União. Aí envolve Ministério Público Federal, Ministério Público dos Estados, Ministério Público Militar. Aí uma casta dentro do Ministério, associada ali na ANPR, Associação Nacional de Procuradores da República, e dizem, manietam o presidente. Não, você tem que escolher dentre aqueles que nós achamos que deva ser. Se submeta, né? Se submeta. E não é legal, tanto que se não fosse legal, os caras que entendem bem a lei entrariam rapidamente ali com um recurso, né, com um remédio ali jurídico e tiraria. Mas não existe em nenhum canto dizendo que tem que ter. Não existe nem que deve ter essa associação. Aí fica agora aí fica a Dodge, eu estou aqui e tal. É como você disse, se ela fosse escolhida, não estaria com esse discurso. Aí fica o senhor Celso de Mello, aí todo mundo falando daí, até me recriminaram, disseram, olha, você disse que não houve censura. Eu concordo que, continuo dizendo que não teve censura. E por outra, a censura. Mas essa censura é legal. Legal que eu digo assim, eu não acho nenhuma censura legal, certo? Essa censura está prevista no ECA. É o ECA, no seu artigo 78, que diz que obras de conteúdo impróprio, o problema aí é a elasticidade. O que é um conteúdo impróprio? Aí a autoridade vai dizer, eu acho que esse conteúdo é impróprio, que não deva ter acesso às crianças sem uma advertência. É o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, retire de lá. Porque endeusam também esse ECA, né? Porque se fala na idade mínima para a punição. Aí tem várias outras medidas de defesa. E uma das defesas é exatamente a censura. É censura mesmo. É de escolher a faixa etária. Esse filme aqui não pode ser visto por censura. Esse filme só pode ser visto por pessoas acima de 12 anos, de 10 anos, de 14 anos, de 18 anos. Isso é a censura. É uma forma de censura. Quando você diz por faixa etária quem pode e quem não pode assistir alguns filmes, algumas obras, ter acesso a algumas obras. Bom dia para Fernanda dizendo, Marta merece esse reconhecimento por toda a sua história. João Lima, bom dia, Luciano, parabéns ao programa, são muitas informações importantes. Simão Oliveira, um abençoado final de semana a todos. E o Wagner Viana, bom dia, Luciano. De se lembrar que Lula foi flagrado em uma escuta cobrando ao Rodrigo Janot reciprocidade por ele ter nomeado. Aí, Inês é morta, amigo. Depois que você nomeou, você não tem mais ascendência sobre ele. Mas pode fazer isso com Lula. Puxa, eu te nomeei, cara. Como é que tu faz isso comigo? Te dei a mãozinha, né? Pois é, então essa história de risco à democracia, acho que isso é uma lenda. Porque, tudo bem, risco à democracia existe o tempo todo. Hoje mesmo está o meu querido Hélio Wartsman, que na maioria, 70% do que ele escreve, eu concordo. Aí ele está dizendo lá, por exemplo, que hoje nós temos tecnologia da democracia direta.
que você pode estar o tempo todo pedindo a opinião pessoal, né? Olha, faça isso, vamos lá, diga aqui o que é que nós queremos. Isso é um perigo também, porque É uma faca de dois gumes. nós temos realmente tecnologia, eles podem ser consultados por celular. E se o povo tiver pendores antidemocráticos? E se os bandidos se juntarem, vamos descarregar aqui a nossa opinião para favorecer essa posição em detrimento da outra. Mas eu acho que nós devemos sim usar. Hoje está de novo o Jornal Povo, vias democráticas. É o editorial. Que seja uma ferramenta de sondagem, mas não seja de sondagem definitiva, né? Termina o Jornal Povo, num monte de bobagem que diz. Aliás, tem um amigo meu, Luciano, puxa, você fica criticando seus colegas, criticando os jornais, principalmente o Povo e a Folha de São Paulo. Amigo, eu faço isso, não queira tirar isso de mim. Eu faço isso como uma espécie de missão. Eu gosto realmente da crítica e do embate. E quando eu vejo errado, eu não posso me calar. Okay? Então, não me cobram isso. Termina o Jornal Povo, na sua baboseira editorial, dizendo, portanto, a iniciativa de Carlos, está lá reclamando que o Carlos disse que por vias democráticas não se pode fazer a mudança na velocidade desejada. Portanto, a iniciativa de Carlos, uma espécie de alter ego de Bolsonaro, parece mais um balão de ensaio com o objetivo de testar os limites do regime democrático. Por isso, tem de ser levado a sério e rechaçada com vigor por todos aqueles que acreditam na democracia como valor universal. Que patascada. Então, quer dizer, ao acreditar no que diz o editorial do Povo, o seu Carlos está jogando um balão de ensaio. Não, se eu tiver uma boa receptividade, então eu vou propor algumas medidas antidemocráticas. Será que é isso que o Jornal Povo está querendo dizer? O que é um balão de ensaio? Não, vou lançar aqui o nome do Newton, né? O balão de ensaio sempre, né? Esta terminologia, este jargão muito usado na imprensa é isso. Eu boto aqui um balão de ensaio da CPMF, por exemplo. Não, se houver uma aceitação, a CPMF vai para frente. Se houver uma repulsa, eu demito o Sintra, né? Digamos, aí vai lá. Até concordo que se pode fazer essa análise, né? Não, houve aí um balão de ensaio. E como não deu certo, usou-se o Sintra como bode expiatório. Então, isso aí pode ser usado, tá? O governo queria mesmo a CPMF. Aliás, a CPMF, muita gente é contra, mas, assim, é o imposto mais eficaz. Mais eficaz. É retorno rápido e, se você fizer compensações, eu acho que é uma coisa moderna. É usado é usado nos países que têm problemas fiscais. Nós estamos dentro desse problema aí, de problema fiscal. Então, é um imposto. Eu não defendo imposto nenhum, mas eu acho que tem que pagar, né? Tem que pagar. E vocês dizem, não tem imposto de renda, imposto... Não, é renda, nossa renda, é imposto mesmo. E hoje, assim, quem não pode fugir somos nós, os assalariados, né? Com certeza, não dá nem tempo, viu? Já vem descontado no seu É sacado lá, na fonte, né? No final do ano é que você faz, né? Que aí, como é que foi isso mesmo? Vai pagar mais ou até receber? Faz ali um conto de contas. Mas é retirado logo, de cara. Você nem recebe a grana, o governo já fica com parte do seu dinheiro, de renda. Isso é renda tanto no salário quanto nos investimentos. Tudo é renda. Então, esse do que se chama CPMF, está acostumado a CPMF, todo mundo pagaria. Então, você, assalariado, não tem como fugir, certo? Mas os grandes ricos têm como fugir de pagamento de imposto, o que não seria possível neste caso. Neste caso da CPMF. Neste caso, ele é até um pouco mais justo. Bom dia para o Djalma Oliveira e também para o Auriclécio. Fachin fazia campanha para Dilma, hoje dando um show no STF. Está aí um bom exemplo, né? Porque o Fachin realmente fazia. Participou de eventos de campanha da Dilma. Exatamente. Então, houve aí um risco à democracia? Não. Quer dizer, eu criticaria também. Olha, porque esse juiz é partidário. Vai torcer para lá. Tá aí. Bom dia para o Tatar, mandando um abraço. Está ainda em São Paulo, meu querido. Aproveita a querida Sampa, né? Antônio Cleilson, bom dia, Luciano. Que Deus abençoe esse final de semana. Por coincidência, os dois de Umirim, Antônio Cleilson e a Cássia, que se apresenta como Cássia Bolos Decorados. Um beijo carinhoso para você, Cássia. Olha, Luciano, ainda insistir na questão do Carlos Bolsonaro, sabe, é querer fazer uma forçação de barra. Lamentavelmente,
colegas jornalistas, órgãos de imprensa, setores da imprensa, eles parecem que resolveram adotar um mantra, né? Vamos ficar contra a tudo que vier deste governo. E o governo que está hoje, governando o Brasil, tem à frente o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Que ontem, inclusive, fez uma participação rápida numa live, né? Nós pudemos ver ali a situação dele, porque, e por incrível que pareça, muita gente ainda hoje tem a ousadia ou o mau caratismo de duvidar que o presidente foi alvo, sim, de um atentado para tirar sua vida. Foi com esse objetivo, não foi para dar um sustinho, não. Foi para tirar a vida de Jair Bolsonaro, que é aquele safado do Adélio Bispo, se utilizou daquela faca na multidão, Juiz de Fora, achando que daria tempo ele escapar. Mas, graças a Deus, não escapou. E ainda hoje, a pergunta que cabe é quem ordenou, quem tramou, quem foi o autor intelectual e o mandante daquela ação para tirar a vida do hoje presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, nós temos que compreender que a imprensa tem que ter uma atuação lúcida, tem que ter uma atuação comprometida com a verdade. O papel da imprensa de estabelecer a crítica, isso é absolutamente normal, faz parte do jogo democrático, o embate nos pontos de vista e das ideias, né? Eu, por exemplo, discordo de você em relação à CPMF, sabe, Luciano? Porque é o seguinte, a carga tributária no Brasil, hoje, ela está aí na faixa dos 38, 39, se encaminhando para 40% em relação ao produto interno bruto. Isso é muito pesado, isso está tirando o poder aquisitivo. Mas a CPMF não deveria aumentar. Isso está a proposta que tem não é de aumentar. Isso está tirando... em compensação a outros impostos que seriam retirados. Pois é, isso está tirando o poder aquisitivo de todos nós, a verdade é essa, né? A verdade é essa. Então, assim, nós temos que, na verdade, aproveitar esse capítulo que nós teremos dentro das reformas que o governo está conduzindo, para que a reforma tributária ela seja não apenas de caráter simplificador, mas seja inteligente, no sentido de estabelecer a tributação mais adequada, mais pertinente para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas, para que a economia, inclusive, ela tenha uma oxigenada, porque se a gente não tiver a retomada do ciclo da economia, o Brasil não vai sair do atoleiro, né? Que é produzir, que é vender serviços e produtos, estabelecendo o seu consumo. Então, assim, a CPMF, eu penso que nesse momento, ela não seria uma proposta inteligente. Nós temos, inclusive, foi entregue anteontem aos presidentes da Câmara e do Senado, por parte de 2 governadores de estados brasileiros, a proposta dos governadores, em nome do CONFAS, e essas propostas são muito oportunas que cheguem quando outras propostas já estão tramitando lá, na Câmara e no Senado. Então, essa é a hora também de aguardarmos, o governo está demorando, no envio da sua proposta de reforma tributária, para que a gente realmente... Já tramita uma reforma tributária lá no Congresso? Tem, mas assim, o próprio Paulo Guedes admite que o governo vai mandar a proposta dele. Então, assim, nós temos que realmente aproveitar essa grande oportunidade, depois da reforma da Previdência, e fazer uma excelente reforma tributária. Possa até ela não se dar em toda a sua plenitude já, mas que ela comece bem. Bom dia para minha Vitória, minha querida Vitória Magalhães, minha querida, linda filha Vitória Magalhães. O Auriclésio disse que o Lula duvida até da facada de Bolsonaro. Mas o Lula duvida... Pois não é, rapaz, eu recebi umas imagens, um depoimento dele. Mas Lula duvida da parcialidade de Moro, Lula duvida de que ele seja condenado, que ele seja culpado. Por falar em Lula, ele deu agora uma entrevista ao Le Monde, na entrevista, está no antagonista, na entrevista ao jornal Le Monde, além de comparar-se a Zumbi, Tiradentes e Antônio Conselheiro, certamente deve ter se colocado acima destes, né? Mas, como uma forma mais sofisticada, Lula disse o seguinte, depois de indagado se o PT podia dar lições de ambientalismo, já que começou a construir a hidrelétrica de Belo Monte em plena Amazônia. Aí ele disse, escute, nem mesmo Deus pode escapar das críticas.
Quer dizer, está se achando Deus, né? Faz muito tempo que ele se acha Deus, e é por isso que ele é idolatrado, Rapaz. porque ele tem a certeza. Ele não chegou a ter a cara de pau, a cara de chibata de dizer que não existia homem mais honesto do que ele no Brasil. Vivalma, mais honesta. Rapaz, por favor. Bom, Osmar Mesquita, bom dia, meu primo. Karina Menezes, bom dia para vocês. Chegando aqui, Saldanha. Saudanha. Bom dia, amigo. Bom dia para vocês da bancada da Assunção. Salve. Amo seus comentários junto com Luciano Clever. Muito obrigado. Um disparate, que coisa doida. Aí sim, a preocupação com a democracia vem nessa hora. Um deputado lá no Espírito Santo assumiu a tribuna para oferecer 10 mil reais para quem matasse lá um suspeito do assassinato de uma garota. Isso aqui é uma loucura. O deputado estadual do PSL, sempre do PSL, né? O PSL, assim, é um bando de gente que se reuniu, né? Com muitos deles assim, pegando a carona de Bolsonaro, porque nunca foi um partido orgânico, nunca teve assim, uma depuração e está precisando, porque o que tem de gente ruim nesse PSL não está no gibi. E você se dá até assim pelas brigas intestinas, né? Entre si. Aqui no Ceará vivem brigando aí. Agora mesmo o Diário está dizendo que o Heitor Ferrer está dizendo bota quente lá contra o André Fernandes. O Heitor Freire. O Heitor Freire, do PSL, um é deputado federal estadual e brigaram. Então essas brigas são constantes. Mas veja só, o deputado estadual do PSL, Capitão Assunção, usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para oferecer 10 mil reais a quem matar o responsável pelo assassinato da jovem Maiara de Oliveira Freitas. O crime ocorreu na quarta-feira em Cariacica. Não vale, olha o que ele vai dizer, não vale dar onde ele está localizado, não. Tem que entregar o cara morto. Aí eu pago. A Constituição Federal garante a inviolabilidade de deputados, mas a sua fala pode configurar quebra de decoro e levar à cassação do mandato. Eu acho que deveria, sim, ser levado ao Conselho de Ética por quebra do decoro, porque ele está em incitação ao crime. Ele está pedindo, diz que vai pagar quem cometer um crime. Matar uma pessoa é cometer um crime. Ele está revoltado com o assassinato dessa jovem e quer que o bandido pague com a morte. Isso não está dentro do arcabouço jurídico brasileiro. E se estivesse, só poderia acontecer dentro das formas legais. Então, o que ele está dizendo aqui é uma coisa claramente antidemocrática, porque claramente contra as leis do país. Além de incitamento, um claro crime de incitamento à criminalidade, de incentivo. Ele está se colocando como autor intelectual de um crime. Se amanhã esse suspeito, e o suspeito, né, que ainda não tem nada, um suspeito. Autor e mandante, né? Isso é linchamento, né? Linchamento. Você suspeita, você mesmo já julgou, condenou, investigou, julgou, condenou e agora quer fazer a execução. É também o carrasco. Então esse cara não é digno de estar no parlamento brasileiro. É um criminoso. Esta sim é uma preocupação com a democracia brasileira. E mais, isso me faz lembrar aquela situação triste que a Bíblia relata, né, de Salomé, que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, rapaz. Pelo amor de Deus. Olha que tempo nós estamos chegando. E agora entendamos por que é que tem essa reação, né, ao pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, que foi encaminhado, e que a turma das maldades, travestidos de deputados federais e de senadores, se opõem porque eles querem, a história do foro privilegiado. Né? Já foi difícil acabar com a história da imunidade parlamentar no Brasil. Né? Então, eles querem agora manter o foro privilegiado para se esconder debaixo dessa capa, desse manto terrível, contrariando até a Constituição brasileira, que a justiça deve ser igual para todos, independente de condição socioeconômica, de idade, de sexo, etc. e tal. Isso é um absurdo. Isso é uma tragédia. E tem mais. Bom dia para o Idelberto Gurgel. Bom dia, um país de aloprados. Falta muito para consertar. País de aloprados. Karina Menezes, Luciano, não pode mudar todo esse ministro do STF? Não. Só por morte, não por aposentadoria dos caras, né? Mas olha, Luciano, está tomando corpo o movimento Muda Brasil, Muda Senado, né?
Para ser um mandato, né? Que dentre as pautas, né, está aí a questão da CPI da Lava Toga, né, exatamente para colocar o STF no seu devido lugar, porque ali tem muita coisa ruim naquele STF, tem muito juiz ali do STF que faz coisas horrorosas, tem feito coisas horrorosas, isto sim contra a democracia brasileira. Eu sou da opinião que a democracia brasileira tem subsistido, tem saído até muito bem perante as agressões que têm sido perpetradas contra a democracia brasileira em nome do ordenamento jurídico, porque cada juiz ali tem a sua interpretação. O Gilmar Mendes tem seus interesses, o Celso de Mello tem seus interesses, o Marco Aurélio Lewandowski, agora o Dias Toffoli. Viva o movimento, muda Brasil, muda Senado, que vai ser no dia 25 de agosto, né? Não, só tem duas coisas aí. Primeiro, assim, a ideia do mandato é interessante, mas, assim, não se corrigem os erros lá com a CPI, não é? A CPI tem que ter um caso, né? E, assim, eu sou doido que tem essa CPI, que a gente encontre um caso, né, um fato determinado, para que tenha essa CPI. E já são 27 assinaturas, né? E o mandato tem que... só vai servir para os próximos, certo? Não alcança a quem já está aí. Pois é, tem esse movimento lá de ter essa CPI da Lava Toga, porque eu acho que realmente tem muita coisa ali errada, né? Mas, assim, não é só pelo seu achismo que se abre uma CPI. Claro, claro. Então, nós temos que... Os parlamentares que estão propondo têm que ter a capacidade de encontrar um fato determinado, se debruçar sobre ele, e aí, sim, focar aqui o fato e a gente vai investigar. E você sabe, assim, que no Brasil, assim, você sabe como é que começa a CPI, não sabe como é que acaba, né? Mas, pelo menos, para começar, você tem que ter alguma coisa. Agora, o que é que está acontecendo em relação a isso daí? Aí, sim, uma coisa nojenta, horrorosa, e, lamentavelmente, um parlamentar cearense está à frente desse movimento nojento lá na Câmara dos Deputados, se contrapondo à tentativa de abertura da CPI da Lava Toga. Então, ontem foi protocolado na Câmara dos Deputados o requerimento para a abertura da CPI do que eles chamam de vaza-jato. Acaba de ser protocolada, está aqui, estou lendo o antagonista, na Câmara a CPI da vaza-jato, que pretende reforçar a narrativa falaciosa criada por Verdivaldo contra o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Será que é o Guimarães? Entre as justificativas para a instalação estão provável conluio para violações de garantias fundamentais, fraude processual, prevaricação, advocacia administrativa e abuso de autoridade. Assinam o pedido os deputados André Figueiredo, do PDT, lamentavelmente, né? Alessandro Molon, do PDT. Alessandro Molon, da Rede, compreensível, outro aloprado. Daniel Almeida, do PCdoB, outro aloprado. Também não surpreende. Ivan Valente, do PSOL, Esse é paz outro aloprado. E a Jandira. Não, essa é doidinha de correr no meio da rua. O deputado Alexandre Figueiredo entrar nessa, tentar lutar contra a Lava Jato, lutar contra o que o povo brasileiro todo está atrás disso daí. E uma novidade também... Deputado, não é assim que o senhor se afirma perante o seu eleitorado, não. Pelo contrário, o senhor se descredencia. Uma novidade aí provém aí do outro cearense, Cid Gomes, senador Cid Gomes, está propondo a criação do juiz de garantia no arcabouço jurídico brasileiro. E ele está dizendo assim, vem os lavajatistas me criticar. Não, é correto, tá? Eu acho que, primeiro, um debate é muito interessante. É interessante. Porque não existe isso no Brasil. Não existe. Portanto, essa história de querer enlamear a biografia do Moro, de dizer que, mas eles conversavam muito com o Ministério Público, já está claro, só não para a Folha de São Paulo, porque é a militância. Então, a militância não adianta, por mais que você converse, não vai convencer, por mais que você mostre, né, os exemplos todos, todas as pessoas que foram entrevistadas para a Folha de São Paulo, fora daquelas que não são militantes, explicam que isso é comum, a conversa. O próprio Pietro, lá da Itália, o homem que esteve à frente da operação Mãos Limpas na Itália, diz que centenas de vezes ele propôs testemunhas para o Ministério Público. Então, o que existe aí, por exemplo, o Verdivaldo,
como ele não conhece muito a cultura brasileira, principalmente a cultura jurídica, porque ele é advogado americano, ele foi formado na cultura e tradição jurídica americana, e lá tem um juiz processual. Então, este juiz processual, que conversa muito com o Ministério Público, que conversa muito, que por exemplo, concede o que o Ministério Público pede para a investigação, e, portanto, faz parte da investigação. Quando o juiz concede, por exemplo, o grampo nos telefones, quando concede, por exemplo, mandato, apreensão, ele participa também da investigação. Então, lá, este juiz, e aqui o que é criar, a figura que o CID quer criar, este juiz não será o julgador. Há méritos e deméritos para cada um. Por isso que o debate é bom. Porque o juiz que for julgar não vai estar muito assenhorado das coisas, afinidade com todo o processo. Ele vai, depois que aquele juiz de garantia, que é o nome que o CID está querendo dar, depois que ele participar desse processo de investigação, digamos que eu seja esse juiz de garantia que investigou junto com o Ministério Público, aqui os dois procuradores, o Paramoti e o Saldanha. Então, nós aqui fazemos parte dessa força-tarefa, investigamos. Quando termina isso, a gente passa o processo para o juiz que vai julgar o Newton. Quando o Newton recebe esse processo, ele não está sabendo de nada ainda, então vai ter que estudar tudo de novo para poder dar o seu parecer, a sua sentença. Então, tem tanto de um lado quanto de outro, há coisas boas e coisas ruins, mas o debate é bem-vindo. Então, não é crítica, você não vai receber crítica de lavajatista, mesmo porque o que foi para trás, isso é uma norma, isso é uma tradição jurídica internacional. Você não mexe para trás, não. Então, quando você cria hoje o juiz de garantia, é para os processos que daqui para frente vão acontecer. Então, bem-vinda essa sua iniciativa, Cid Gomes. Vamos ao debate, vamos debatê-la. E que não se crie simplesmente esse debate de lavajatista, de bolsonarianos, coisas não sei o quê. Isso é bobagem. Então, a iniciativa foi muito inteligente. Agora, achei bobagem ele dizer, os lavajatistas vão me criticar. Não entendi isso daí. Tudo que vier para o aprimoramento da justiça, tudo que vier para que a justiça funcione para que se faça justiça, né? Cada vez mais celeremente, se promova a justiça verdadeiramente, deve ser cogitado, pensado, discutido e, sendo o caso, aprovado. Nós, no Brasil, temos um grande problema. Os pobres não têm acesso à justiça. Essa é a verdade. E isso é muito grave. Quem é pobre no Brasil e precisa ir em busca dos seus direitos está lascado. Por que que o Lula consegue recorrer em cima de recorrências o tempo todo? Porque o Lula se tornou milionário por meio da política e ele paga, ou alguém paga por ele, talvez o PT, mas alguém paga por ele 2, 3, como já se pagou, bancas de advogados caríssimas. Então, o Lula só conseguiu recorrer até no Supremo Tribunal Federal e no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, porque ele tem muito dinheiro, sim. Não é um pobre coitado, não é um lascadinho, não é como aquele borracheiro que passou quase 5 anos preso aqui no estado do Ceará. Então, tudo que se puder fazer para que a justiça realmente seja praticada em benefício de todos igualmente é louvável, sim. Nós precisamos ter uma justiça que fique ao lado de todos que merecem ser acolhidos por ela. Porque, infelizmente, a justiça está ainda no nosso país muito a dever e a serviço dos poderosos, até que me prove o contrário. 6h43. Nesse momento, estamos criando já uma tradição, né? Vamos abrir os microfones para quem quiser participar. Pode ligar para este número. 3244-9449. 3244-9449. Bom dia e um abraço carinhoso para minha querida amiga Lucenira Ferreira, na Noruega. Que coisa maravilhosa aí, gente, já está ligando aí. Regina Sena, bom dia. Alô, bom dia, o seu nome e de onde fala, por favor? Bom dia, bem. Tudo. Meu nome é Orlando, você? Pois não, Orlando. Luciano, não sei se você chegou a ver, a Veja lançou a revista essa semana passada
ver essa lista? Não, amigo, não vi. Então, essas listas aí com muita coisa sobre a justiça com as próprias mãos feita pelo Moro. E, como você falou aí, conversar com o procurador, o juiz conversar com o procurador, é normal. Normal não é o tipo da conversa que ele conversa. Isso aí é que não é normal. É como eu conversar com você uma coisa normal e conversar uma coisa anormal. Então, o tipo da conversa que ele conversa aqui não é normal, entendeu? Isso é que eu quero dizer, que é disputado, que é dito entre as pessoas. Bom, Outra coisa, Luciano. Não, só assim, da conversa que eu tive acesso do Moro com os procuradores, eu não vi nada de anormal. Se o senhor puder me dizer... Você teve acesso, não. mas tem que você não teve. Mas o senhor também não teve, então fica difícil a gente falar... Eu estou dizendo. Não, normal não é o que está correto. Mas fica difícil a gente falar sobre aquilo que nós não tivemos acesso, que fica no campo da especulação. Você conversar, você não sabe. Pois é isso que eu estou dizendo. Você não sabe para que você está conversando. Meu amigo, mas eu não posso dizer o que ele disse se eu não tive acesso. Eu só posso falar sobre aquilo, o que eu tive acesso, o que foi divulgado na imprensa, da conversa dele, do que eu vi, foi tudo normal. E para que você defende a coisa que você não sabe, amigo? Meu amigo, eu não posso falar sobre aquilo que eu não tive acesso. Então não defenda o que você não Eu não estou defendendo, nem estou acusando, senhor, por favor. Eu estou dizendo que o que veio a público da conversa dele é completamente normal. O senhor vai dizer que não tem conversa que não é normal, mas o senhor não teve acesso. Como é que você pode dizer? O senhor não teve acesso. Pois o senhor não teve acesso, o senhor não sabe, o senhor não pode atacar também. Eu estou apenas dizendo que tem a normal e tem o que não é normal. Eu sei, eu quero só assim, me aponte a anormal. É isso que eu digo. Também não procuro, não sabe o que é normal, não sei o que é normal. Eu sei o que é normal, eu sei o que não é normal, o senhor que trouxe o conceito. Não sabe nenhuma nem a outra. Não, eu estou lhe dizendo que eu sei. Eu sei. E outra coisa que eu queria falar, se você deixar, é com relação ao Bolsonaro. Ele passou a campanha toda dizendo que ia ter a vera política. E pelo que eu estou vendo, a vera política está voltando, porque ele quer botar a CPMF. A CPMF é da vera política. Eu acho que é uma desinformação sua. Acabou de ser demitido o presidente, o superintendente da Receita. Mas eles querem colocar e vão colocar. Mas o senhor está falando do Bolsonaro. E eu estou lhe dizendo que o Bolsonaro disse que não quer a CPMF e por isso demitiu o cara. Vai acontecer. Isso aí é uma coisa que vai ser colocada a CPMF. Vai na sua cabeça. Não, eu concordo com você. E, aliás, eu concordo com a CPMF. O Milton não concorda. É da velha política. Não, eu concordo com o senhor. Eu acho que está havendo assim, a velha política, não nesse aspecto da CPMF. Porque a CPMF é um caso tributário, não tem nada a ver com velha ou nova política. Faz parte da velha política. Não faz parte. Não faz parte. Me desculpe. Questão tributária não quer dizer velha política. Velha política é fazer acordos como ele está fazendo. Como ele já fez, né? Como ele já fez. Eu concordo com o senhor. O Bolsonaro está se entregando a algumas práticas da velha política. Concordo com o senhor. Na questão tributária não, porque é uma questão técnica. Ele está fazendo um perigoso jogo de retorno. Isso, quando se fala de velha política, é na questão política, tá? Nessa questão técnica, a questão tributária. Aliás, por coincidência, como talvez não passe a CPMF, o Guedes vai ter, talvez, que aprovar aquela história de taxação dos ricos, que era uma coisa que os governos petistas tinham que ter feito porque era da agenda deles, certo? Não, na realidade, a CPMF vai ser aprovada. Agora é que vai acontecer, viu? Não, eu concordo, eu acho que tem que aprovar. Nós temos que aguardar a reforma tributária. Luciano, bom dia para você, obrigado. Muito obrigado, amigo. Bom dia. Bom dia. Fala. Pois não. O seu nome de onde fala, por favor? Davi, cadê a palhinha aí? Pois não, Davi? Seu nome? Oi. É Davi, não é isso? É Davi? É. Pode falar, Davi. Meu amigo, é o seguinte, esse rapaz aí está equivocado. Eu assisti já nessa semana agora que o Bolsonaro demitiu. Pois é. Demitiu o cara lá, porque ele falou de CPMF para criar. Ele demitiu o rapaz que falou isso. Olha, ele é contra a CPMF. Por quê? Porque a CPMF vai taxar todos os correntistas, o pobre, o médio e o rico. Ele é contra isso aí, ele é contra criar impostos. Ele quer que a economia se fortaleça, tem que criar impostos. E outra coisa, que a reforma tributária é importantíssima para o Brasil, como todas as outras reformas.
Porque nós somos um país que pagamos mais impostos no mundo. É imposto em tudo, imposto, amigo. Imposto na água, imposto na luz, imposto no telefone, tudo que você consome. Se você comprar uma bala numa loja de Bomboniere, você vai estar pagando imposto. Até para morrer você paga imposto, né? Outra coisa que já faz aí, é equivocado. Quem não assiste jornal, não lê nada na imprensa, nem jornal, nem... Não, ele só fez misturar. Certo? A equipe quer a CPMF, o Bolsonaro não quer. Meu amigo, existe os apaixonados de plantões, que só querem meter o pau. Não, mas... Eles não falam as coisas pela razão, eles falam pela emoção. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Ele não teve muita assim, felicidade do que é normal, não é normal nas conversas, mas está correto ele. Meu querido, você é um jornalista bem conceituado, você tem as suas opiniões criadas, mas não é inventado, meu amigo. Você é um jornalista autêntico. Tudo que você fala aí, eu concordo em gênero no migral. Nossa, que alegria. Você não tem de partidarismo, você não tem. Mas eu tenho minhas paixões também, e tem meus erros também, né? Todos nós. Você é um jornalista, você não tem partido, amigo. Você critica o Bolsonaro, você deve errar. Você critica o filho do Bolsonaro, você errar. Você critica o político A, B ou C, se errar. Quer dizer, você é ético nas suas colocações. E outra coisa, Davi. Assiste seu programa todo dia. E outra coisa, Davi. Nossas críticas aqui não são nunca pessoais, não são nunca críticas deletérias. Pelo contrário, nós temos a preocupação de apontar, de alertar os governantes, as autoridades. Olha, cuidado, presta atenção, o sinal está amarelo. Se o senhor fizer isso, não vai dar certo. E a função do jornalista, meu amigo, é o quê? Apurar e colocar em pauta. A função do jornalista é essa. O jornalista não inventa matéria, não inventa nada, não. Boa lembrança, seu Davi. O jornalista conceituado, ele tem que apurar e denunciar, quer dizer, respaldado por lei. Ele não pode criar fato novo que não seja verdade, não. É verdade. Senhor Davi, muito obrigado. Muito obrigado pelos elogios. Mas obrigado pela lembrança, que muita gente... Poxa, vocês só falam... Nós falamos daquilo que sai nos jornais do dia. Todo dia eu acordo muito cedo, de madrugada, para ler os jornais do dia e falar aqui quente daquilo que nós estamos lendo dos jornais. Então, quem pauta, na verdade, é a própria mídia. A gente faz aqui uma análise da mídia, criticamos a mídia, gosto de fazer isso e repercutimos isso. É o que fazemos. Bom dia, quem está na linha, o seu nome e de onde fala, por favor. Bom dia. Meu nome é Soares, eu estou chegando de viagem agora, escutando o programa de vocês. Pois não, Soares. Eu queria só falar alguma coisa sobre aquele deputado capitão que falou aquilo ali, dá 10 mil para matar o bandido. Olha, eu vejo aquilo ali, é uma indignação daquele senhor. Ele está pedindo ali o que todo mundo quer. Porque quem é que quer ter um filho, a mãe, o pai, num latrocínio que o bandido mate a pessoa e depois... Olha, o crime de latrocínio é o artigo 157, inciso 3º. Ele já começa com 12 anos. Quando esse elemento sai novamente da faculdade lá, da prisão, ele vai cometer a mesma coisa. O bandido em si, ele não tem recuperação. Quem vai ter recuperação é um de nós que, se matar uma pessoa por legítima defesa, cumpre a cadeia, volta para a sociedade. O bandido, vocês estão vendo aí que o bandido sai de manhã da cadeia e à noite ele já assalta, mata, faz o que acontece. Essa moça, por estar sendo testemunha de um determinado crime, contrariou a facção e o cara simplesmente vai lá e mata, faz e acontece. Particularmente, eu estou falando, eu queria que isso acontecesse mesmo, que todos os bandidos que matassem pessoas inocentes, que estão numa parada diante do seu celular, atira, mata a pessoa, eu queria que todos eles fossem eliminados. É uma praga, não tem jeito, nós estamos a qualquer momento sujeitos, você não pode parar o seu carro em canto nenhum. Eu tenho condição, eu tenho dinheiro, eu vivo bem, mas eu sou um preso dentro da minha casa. Eu fui sair daqui da Barra do Ceará, fui morar em Luiz Corrêa, lá no Piauí. Lá é uma maravilha. Praia linda, né? Botei isso, eu moro lá, numa praia até bem sugestiva, meu bom amigo, chamada Peito de Moça. Olha aí. Olha aí a praia. Rapaz, você come um camarãozinho ao alho e óleo, você
Maravilha. Dentro da praia, com as pernas dentro da praia. Oh, não fale disso agora, não. Sextou. Tenho uma casa muito boa na Barra do Ceará, mas infelizmente eu tenho 2 filhos policiais, um militar e outro da civil. E eles me contam o que acontece lá. Às vezes eles indignados até choram com certa situação de ver, de prender o bandido, passar a noite acordado em Campana, prender o bandido, no outro dia, 3 dias depois a justiça só. Isso aí. Eu entendo a sua indignação. Olha, eu andei no Rio de Janeiro em 80. Eu ouvi falar em muito assalto dentro de ônibus. Eu disse, graças a Deus, isso não tem no nosso Ceará. Essa merda, desculpe a minha falta de educação, essa merda de assalto dentro de ônibus chegou aqui, esses caras estão fazendo o que quer dentro dos ônibus, que eu não vejo proibição nenhuma. É preso, é solto, é preso, é solto, é preso. Infelizmente. Muito obrigado, Sr. Soares, pela sua participação. E agradeço a atenção, muito obrigado. Desculpe. Tranquilo, sem problema. Grande abraço. Abraço. O programa de vocês não é bom. O programa de vocês é ótimo. Deus seja louvado. Muito obrigado, amigo. Cláudio Salvadori, lá do Rio Grande do Sul. Bom dia, Luciano. Eu ganho 1%. Já pensou eu dar mais 0,40% ao governo? Não vale a pena deixar dinheiro em poupança. Eu já ia dar um jeito num cofre. Parabéns, Bolsonaro, que cortou o mal. O cara insistiu para lascar com o Bolsonaro. Cláudio Salvador Pereira de Bento Gonçalves. Existem outros meios de garantia de imposto. Neil Silveira, bom dia. O André Lima, concordo, Luciano, com você, nem tudo que reluz é ouro. Não podemos dar ouvido a uma revista sem antes investigar os fatos. Auriclécio, o cara lê a ficha. O André Lima, esse rapaz é um gênio. Pergunta a ele as mega cenas, os números, porque diz que a CPMF vai ser aprovada. A Roseli Mesquita, bom dia. André Lima, Fransquinha Cunha, bom dia. E o Auriclécio, um bom dia para vocês. Mais alguém na linha, amigo? Então, graças a Deus, né? Então, tinha uma outra notícia aqui para falar. Os ouvintes, a gente está dando atenção aqui para os ouvintes. O governo cria confusão no negócio da CPMF. Tasso muda relatório para evitar atraso na PEC da Previdência. Sim. A gente já tinha falado, está hoje aqui no Estadão. E a notícia aqui de São Paulo, de forma, atenção, os empresários e a prefeitura aqui de Fortaleza. A forma mais inteligente lá em São Paulo, tá? Ônibus de São Paulo testam pagamento com cartão. Aqui o povo é bruto, empresário bruto, prefeito bruto, a secretaria bruta. Não, esses ônibus aqui só entra quem puder pagar com cartão. Lá eles estão testando, até que consigam uma quantidade X lá de pagamentos, testando. Então lá do ônibus de São Paulo, qualquer ônibus, você pode pagar com dinheiro, com bilhete único, com cartão de crédito, cartão de débito e ainda aqueles cartões que você faz recarga e faz só passar, não precisa colocar nada, né? Você passa ali em cima, como é aqui em Fortaleza o bilhete único, né? Você passa ali e já tira. Então isso é inteligente, testar, acostumar, aculturar as pessoas. Não simplesmente dizer, não, aqui só vai se for desse jeito. Uma outra forma inteligente que eu já propus de graça aqui, dá um desconto. Tipo assim, vai pagar com cartão, eu dou um desconto de 10%, 15%, o que for. Nem que fosse só inicialmente para acostumar o pessoal a usar esse cartão. Mas não, essa forma bruta, inflexível, rígida, faz só atrair a repulsa dos clientes, da população, dos usuários do serviço. Bom dia para Antônia Medeiros, que acabou de entrar aqui. 6h58, momento da gente se despedir, de desfazer a nossa conexão aqui da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, com a Rádio Paraíso FM, lá de Sobral. Vai retomar agora o comando do De Olho na Cidade, meu querido amigo, grande audiência do horário, Assis Nascimento, ao lado do querido Ricardo Gomes. Para vocês um abraço, um bom fim de semana, e a todos vocês que nos deram a honra da sua audiência, seja ligando, seja ouvindo, participando no WhatsApp, no Facebook, a forma como vocês participam. Tenham um fim de semana abençoado, um dia bastante proveitoso e até segunda-feira, com a graça de Deus. Às 6h59, até segunda-feira, com as graças de Deus, que Nossa Senhora interceda